Vai começar mais um episódio do Atos Podcast, então peça sua pizza maravilhosa Stella ou então seu Barnes Burger e vem com a gente. Olá meus amigos do Atos Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio, falando aqui diretamente da Imobiliária Mota da Costa. Trazemos para você hoje o nosso convidado Kleber Cunha, né, um ícone da rádio Dom Bosco FM 96.1, que evangeliza aí multidões, não é isso, Kleber? Mano, é lá, Cavalcante, Pedro. Seja bem-vindo, meu irmão. Bem-vindo, meu irmão. Eu acho que o ícone fica por sua conta. A hora, rapaz, com essa voz. FM Dom Bosco hoje, a gente conversava aqui em off antes, né? É uma realidade, né, de audiência. A gente tem essa responsabilidade de levar a palavra de Deus a uma multidão. Você falou bem, existe uma multidão que talvez nem nós mesmos, né, que trabalhamos, que estamos ali à frente dos microfones da rádio, nós temos essa dimensão. Do alcance que é. Isso, dada não só pela questão das fontes de pesquisa de Ibope, que trabalham essa questão mais numa coisa mais realista, mas também pelo número de pessoas que nos escutam pela internet. Olha que interessante, né? É. Através dos aplicativos, através, né, das lives. É mundial hoje, né? Mundial. Nós temos ouvintes hoje na Noruega, temos ouvinte na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá, em Portugal, são muitos ouvintes. E não são só ouvintes brasileiros. Olha que coisa interessante, que geralmente o povo brasileiro vai para fora e começam a ouvir as programações de TV e de rádio do Brasil. Mas são pessoas de lá que são evangelizadas. Um brasileiro vai, leva, elas escutam, gostam e começam a ouvir, e começam a sentir essa presença de Deus através da comunicação cearense. Isso é uma maravilha. É maravilha, né? maravilha. Parabéns, viu, Kleber? Isso é uma coisa muito bacana para a gente. E realmente, nesse sentido, eu digo que realmente é uma rádio que tem feito esse trabalho de alavancar mesmo a multidão. Parabéns a você e a toda a equipe da Rádio Dom Bosco 96,1. Vamos brindar aqui. Vamos? Essa vitória aí da Rádio Dom Bosco com um cafezinho. Cheirinho bom, Pedro, do nosso amigo César Scófano, um maravilhoso café lá da Serra da Mantiqueira. Olha, diferenciado, viu? Diferenciado, pessoal. Cheiroso, viu, gente? Cheirinho bom. Nossa. É um café lá do sul de Minas, né? Café prêmio, viu, Kleber? Embalagem top. É top. Tem vários. Como é? A gente está aprendendo aqui para falar do notas, né? Tem notas de não sei o que, nota tal. Tô vendo aqui. Diferenciado. Selos de qualidade. Mas aí, Pedro, tem que ser qual cheirinho bom? Da Lago Jacareí, pessoal. Lago Jacareí. Porque tem outras. É uma franquia, certo? Muito bem. Mas aqui o nosso parceiro do César, que é o nosso amigo, é lá do Lago Jacareí. Degustando aqui o cheirinho bom. E o Lago Jacareí, Kleber, você conhece lá? Conheço. É uma estrutura bem bacana, né? Muito bonito. Inclusive, vira e mexe, domingo eu tô indo lá comer uma pizza. Oi. Eu vou visitar lá. Lá, fica ali. Virou um polo gastronômico ali, né? Pronto. E aí tem lá Xerimbão, que é um ambiente muito agradável. Você pode levar os amigos, a família, toma um café e aí bate um papo. Escuta o episódio, o podcast do Kleber Cunha, no Atos Podcast. No Atos Podcast, tá certo? Então, legal. Gente, a gente vai deixar aqui na descrição Xerimbão, Lago Jacareí, para você entrar em contato. Beleza? Conheçam, viu, gente? Vale a pena. E o café é bom mesmo. É bom. Kleber, cara, como é que começou esse negócio de voz na sua vida? Pelo que a gente percebe aí, já nasceu com você, obviamente, né? Mas alguém chegou pra ti e disse, pai, esse menino, pai, tu tem uma voz boa. Geralmente tu tem uma voz dentro de casa, né? né? Diferenciado. Bota ele aqui pra fazer uma leitura, né? Vamos ler a mensagem do Dia das Mães, né? Chama o Kleber. Bom, isso é interessante porque, geralmente, acho que quase todo radialista, ele começa com um tio, um pai. No meu caso, não fui pai, né? Meu pai se separou muito cedo de minha mãe, mas os meus tios ouviram minha voz. Rapaz, você tem uma voz de locutor, você tem uma voz de Gomes Faria com Paulino Rocha. Já eu criancinho, Paulino Rocha ainda era vivo ainda, menino criança, né? Uhum. E aí eu comecei a ouvir rádio de esportes, né? Ouvi Júlio Salles, grande amigo meu, mora no meu coração, Moés Loyola, são grandes comunicadores antigos do rádio. E eu ficava ouvindo rádio e dizendo, rapaz, eu quero ser narrador esportivo. Quero fazer o que esse cara faz. Engraçado, mas nunca fui trabalhar no rádio. Pode ser que um dia eu vá ainda, né? Fazer parceria aí com meus amigos do rádio de esportes. Mas era narrar futebol. Aí tinha aquelas fitas, aqueles
rádio gravadores, você Sim, colocava a fita cassete, falando, lembra? Os jovens não não sabem, né? E aí eu ficava gravando. Lá vai, o fulano de tal passa pelo primeiro. E eu ia narrando futebol. Mas é engraçado que eu tentei, inclusive, entrar pro rádio do AM, não deu certo. Fui começar a trabalhar no rádio FM em Canindé. Grande amigo. Assis Vieira foi quem abriu as portas para mim na cidade de Canindé, numa rádio, aquelas rádios que tinha nos postes, não sei se você lembra. Rádiozinha comunitária. Comunitária, né? Mas o que eu gosto de dar o crédito e de falar, meu tio, saudoso Alencar, que hoje está no céu, era muito amigo, né, do diretor da rádio. E, rapaz, meu sobrinho é locutor, ele quer fazer... Ele é louco para ser locutor, né? Então a voz é boa, né? Faz um teste com ele. Eu fui fazer o teste lá com a Assis Vieira. E nesse teste eu passei. Né? Rapaz, isso é bom. Então o cara lá vem aqui fazer um programa. Eu já estava fazendo o programa lá. Aí já estava lá. Como âncora, apresentando? Já apresentando o programa. Apresentando? Não foi nem... Te jogaram lá, vai. Te vira. Fazer um programa. Lembra o nome do programa? Sabe como era o nome do programa? Soft Moment. E era em inglês ainda. Soft Moment. O nome foi eu que dei ainda na época. Mas era... Já estava me achando um locutor de rádio adulta. Mas Cleber, esse nome aí desse programa tá parecendo aqueles de tradução de música. Pois é, rapaz. Música internacional. Né? E aí, mas você não me quis. E era mais ou menos por aí. Tocava The Granberries, Elton John, Paul McCartney. Dublando lá mas não fazia tradução, era só as músicas em inglês ruim, rapaz. Aí ficava inventando que tava falando certinho. O recadinho do coração. Tinha 1 ano na rádio, muito legal. A rádio que tinha lá no centro de Canindé. E aí, fiquei 1 ano lá, vim pra cá, fui lá pro grupo Meu Norte Comunicação. Grupo, né, Meu Norte Comunicação, que é lá do Piauí, Timon, no Maranhão, Piauí. Conheço, e tinha a rede. Lembra? Você lembra, né, Cavalcante? Tinha aqui a rede Brasilsat. Era Meu Norte, depois passou a Brasilsat, que era a antiga Casa Blanca 101,7, onde eu comecei em Fortaleza. Foi a Casa Blanca FM 101,7. E com o Grupo Meu Norte, né? Que era o grupo lá, inclusive tinha um Popaganha também, que era fazia parte do grupo. E lá eu era da área comercial, e aí não vim para trabalhar no rádio locução, não. Era rádio comercial. E aí, quando tinha dava de folguista, um locutor faltava. Bota o Kleber. Eu, Evaldo Costa, minha equipe era boa, rapaz. Nossa turma é Evaldo Costa, Paulinho César, né? Saudoso, também já faleceu. Luiz Carlos, grande comunicador da Casa Blanca FM, ficava com a gente. Irandelmar, tinha um programa de humor. Nós tínhamos um programa Brasil Sátira, não sei se vocês lembram. Não, esse não. Irandelmar, Ciro Santos, só turma boa, Bené Barbosa. Era um começo bem no auge do humor. E eu apresentava o Brasil Sátira com o Irandelmar. Eu apresentava, né? O humor era eles, era só apresentador. Cícero Paulo, que hoje está na Verdinha, também era um grande, né, profissional também que Cícero Paulo, muito tempo apresentando o Brasil Sátira, e às vezes, quando dava certo, eu apresentava. E aí apresentava o programa de forró, quando o Evaldo Costa faltava, eu ia lá, fazia. E depois, aí fui para Brasil Sat, apresentei um programa que tinha uma audiência na cidade de Fortaleza, e as outras rádios tinham até ciúme, que chamava Paradão Sertanejo, não sei se vocês lembram. Não. Na época do auge, 17 Camargo e Luciano, Bruno Marrone, lançava tanta música, porque não tinha compromisso comercial, como as rádios comerciais tinham, né? De tocar, tinha que ter o compromisso com a gravadora tinha liberdade total. Lá era liberdade. Aí lancei tanto sucesso que a gente lançava a música lá no Piauí, que a rádio era Rede Brasil Sat, né? Moranguinho no Nordeste. O Laírto dos Teclados. Comecei a tocar sem nenhum compromisso comercial, tocar, que a música era boa. Sim. E aí o pessoal começava a ouvir, ligava para 93, para Jangadeiro, para Rádio 100, na época, para pedir a música. E eu começava. Bruno Marrone, a gente começou. Tanto é que teve a época que eu produzia shows, apresentava shows, fui apresentador muito tempo de casas de shows em Fortaleza, como o Clube do Vaqueiro e outras. E aí, quando eu me encontrava com esse pessoal, Bruno Marrone, apresentei vários shows, produzi alguns shows deles aqui, e a gente comunicava, e eu apresentava, e eu entrevistava eles, né? Sim. Zezé, Bruno Marrone. E é interessante que eu falava, rapaz, eu lancei a primeira música de vocês por 1 minuto. A gente começou a tocar lá na rádio, de repente o pessoal começava a pedir. As outras rádios começavam a tocar, porque tinha que tocar que o povo pedia, começava a ouvir. Porque vocês estavam estourando lá, né? Era. E eu lembro que a gente tinha uma audiência tão boa, e era 1 hora de programa, 12:00, 1.
fazia o sorteio. Eu lembro que eu fiz o sorteio. Pode falar, né, da empresa? Pode, tudo Meu amigo Neném, nunca mais o vi. Neném dos colchões Ortolate. Eu lembro, isso aí ficou marcado. Na época era por cartas. A gente fazia o sorteio. 99, 2000. Se entregou total. 99, 2000. Rapaz, eu tinha um escritório lá na sala da rádio que a gente recebia... Tempos áureos, né? Cartas, cara. Cartas, multidão de caixa cartas. postal, né? Mandava Aí caixa postal. aquilo ali o Ibope, né, as pesquisas de Ibope mostravam. Uma hora lotada. É. E aí eu mandava pro Neném só, dizia, rapaz, aqui é carta demais, a gente fazia o sorteio. Era um programa bom. Paradão sertanejo. Não é sertanejo universitário de hoje, era aquela época raiz. Chitãozinho, Chororó, Zezé de Camargo, Jean Giovanni, Leonardo, depois só Leonardo. Cara, era um programa fantástico. Então aquilo ali tinha... Eu gosto de lembrar porque foi muito bom, o início da carreira da gente, né? Aí pra ti esse programa foi assim um... Começou... Marcou. E aí... Fica mais conhecido? Foi. Na época, pro público, sim, da época, né? E aí fui trabalhar com forró. Mas, na verdade, eu fiquei mais conhecido nesse meio do forró apresentando shows. Foi, né? No Clube do Vaqueiro. Nas casas de show. Parque do Vaqueiro. Era mais o clube. Eu era residente do Clube do Vaqueiro, como comunicador, né? Uhum. Aí era eu, às vezes... Aí, quando tinham shows grandes, depois tivemos parcerias lá com a M Promoções, na época, que era... Aí tinha um pessoal da Tropical que ia, né? Como aí o Baleia, e depois... Né, esporadicamente os outros comunicadores. Depois ficou muito tempo eu e o Baleia juntos apresentando o Clube do Vaqueiro, mas no início era sozinho. Os grandes shows, como as festas de forró que tinha, lembra? Sim. Não sei se vocês lembram dessa época aí. Sim. A gente trazia Zezé de Camargo no auge, lotado, Bruno Marrone, a Harmonia do Samba, essa coisa, Tchan, e eu apresentava. E depois passou um período, aí eu comecei a trabalhar, a também produzir eventos, né? No interior. Comecei com um projeto junto com o meu amigo Walter, né? no Casa Cucucaia, que hoje ainda funciona, né? Sim. Só que é outra administração, acho. Hoje mais forró eletrônico, né? Forró hoje o pessoal trabalha mais. Na época era Pé de Serra, né? E eu fazia Quinta Universitária. Maravilhosa, né? Dorival Dantas, Valdones, a dupla italiana começando, forró de 2, muito legal aquela época lá. E aí, rapaz, tu fez tudo de música, né? Foi, cara, rapaz. Do meio secular. Meio secular. Passeou por todo... Foi, aí mudei, virei a página, né? Pois é, aí como é que entra? Virou a chave, entrei. Aí eu, na época, conheci, né, uma namorada que, na minha época, disse, sou eu forró, hein? E pôs a condição, foi? Foi. Aí eu saí total, comecei, me desvinculei. Acaba quando tá apaixonado. Né? Aí entrei, eu fiz um seminário de vida no Espírito Santo, na minha... Ela que te levou? Na verdade, acho que foi mais eu que levei ela na época, foi, né? Foi, que é a minha ex-esposa, né? Sim. E aí a gente tava até separado, reatamos o namoro, fiz o seminário de vida, mas eu digo que ali foi um início que Deus me usou, né? Para que eu entrasse na caminhada da espiritualidade, da fé. Foi um negócio assim fantástico. Eu fui participar do seminário de vida no Espírito Santo, da comunidade missionária Dom Bosco, né? E dali foi um passo para entrar para a Rádio Dom Bosco. Em 2004 a gente ganhou um espaço lá de sábado para apresentar o programa É Tempo de Recomeçar. Eu, Rogério Camilo, Joselita Feitosa, que é uma grande jornalista, né, da TVC, e nós apresentávamos só no sábado. Mas foi fortalecendo. E tinha aquela coisa, o pessoal já me conhecia das outras rádios, na época da 89, né? Tinha saído da 89, trabalhava só, fazia um programa no domingo, da Brasilsat, né? Daquelas rádios da época de forró. E aí comecei a trabalhar com a Rádio Dom Bosco. E sabe, você entra numa caminhada de fé, o Espírito Santo te bate assim, hoje você vai sair desse mundo. Aí foi esmorecendo para essa coisa meio do secular, forró, né? Meio secular. Mas foi bom, o tempo que trabalhei lá foi legal. Sim, foi uma escola, Foi uma escola e não era uma pessoa que me prostituía, né? Como muita gente dá o testemunho. Você pode estar nesse meio sem necessariamente romper né? com os seus princípios, né? Mas foi muito bom. Só que você trabalhar para Deus é bem melhor, né? Não tem um que você questionar e colocar na balança. Cleber, mas financeiramente, que alguns amigos já me questionaram, né? Sim. Empresários. Você ganha dinheiro como você ganhava aqui?
Confesso que não. Mas eu pergunto, às vezes eu perguntava muito para mim, eu ganhava algum dinheiro, mas cadê? Você ganha, mas perde tudo, né? E olha que eu não era um cara que vivia em drogas, bebidas, mulheres, nunca fui, né? A gente namorava, né? Porque não tem como, é um mundo que a gente não tem como, você namora muito, mas sempre fui muito controlado com essa coisa de farra, que quando você não bebe, não usa muita droga, você é mais comedido, você vai mais tranquilo. Mas, de qualquer forma, você passa noites acordadas. Tantos eventos que eu ia para as vaquejadas no interior, e de madrugada eu voltava de manhã, um risco danado de vida, né? E Deus me tocou, meu filho, você vai trabalhar agora para evangelizar. E aí, foi essa a proposta do programa Tempo de Recomeçar. Todo sábado. Né? E ali comecei, passou-se um tempo, Padre Ossini, nosso grande Nuvens diretor da da rádio, né? Dom Bosco. E depois surgiu a vaga de eu assumir a direção artística da rádio. Descobriu que eu era do rádio, né? Até então ninguém nem sabia lá na rádio, mas aí disseram pro Padre Ossini que eu era de rádio. Você vai assumir aqui, mas eu nunca tinha sido diretor artístico, era só comunicador e área comercial, que eu sempre trabalhei, que é o que dá dinheiro, né? Era vender. Captar os recursos. Captar os recursos para a rádio. Para realizar. Para realizar a programação da rádio. E aí eu fui dirigir a rádio por algum tempo, né? 2008, quando começou o projeto Evangelizar, né? Na FM Dom Bosco, com o Padre Reginaldo Manzotti. O Padre Reginaldo Manzotti foi um grande divisor também para a FM Dom Bosco. Quando ele começou, a rádio deu um peso muito grande. O Padre Marcelo Rossi saiu, o Padre Reginaldo Manzotti entrou. Sim. Questões contratuais, Marcelo Rossi não pôde continuar e a gente teve que ir atrás de um outro padre. E a Rádio Dom Bosco conseguiu, o Padre Reginaldo Manzotti, um padre que tinha um carisma muito grande. Foi em 2008? 2008. Foi 2005, 2006 que a gente conseguiu ele. Foi em 2006. Caraca, já tem esse tempo todo o Padre Já. Reginaldo. 2008 foi, na mídia. verdade, o evento. O primeiro Evangelizar evento, é Preciso. Evangelizar a gente demorou, Foi em 2008. A gente demorou um ano e meio. Foi de 2006 para 2007. Ele já estava na rádio. Já estava conosco no programa no programa Experiência de Deus. Experiência de Deus. Então entrou na grade da programação Isso. da Dom Bosco em que ano, o Padre Reginaldo? Se eu não me falha a memória, 2006. Foi 2006, 2007, mais ou menos. Acho que foi por aí. Então, mas nesse ano aí ele não estava estourado, né? Ele estava começando. Mas ele tinha uma oratória. Uma oratória muito forte. Ele tinha uma palavra que fazia com que as pessoas... Prendia a atenção do ouvinte. E a voz também, né? E a voz. Né? Ele estava começando a capilaridade sim, né? No Brasil e tal, né? Tinha poucas rádios. Nós fomos uma das primeiras rádios que ele fez fora do Paraná, porque antes era só mais Paraná. Paraná, né? Tanto é que ele começou ali e surgiu a oportunidade de fazer o evento. E eu lembro bem que o Padre Alcini, na época, ele disse: como é que nós vamos fazer um evento? A gente não tem, a gente nem sabe se vai dar gente. E pensou-se em fazer no ginásio Paulo Sarazate. Aí depois a gente viu que o Paulo Sarazate não daria. Mas, na verdade, até eu lembro que o padre pediu até para... Fui atrás, e na época ele pediu, Kleber, meu filho, vá ver o espaço. Pediu para eu ver o Paulo Sarazate. O Paulo Sarazate estava ocupado. Mas deixa eu entender uma coisa. A ideia ali, o germinado evento Evangelizar é Preciso, brotou de quem? Foi do padre? Eu acho que surgiu o Padre Reginaldo Manzotti, a gente sentiu bem o desejo de trazer para poder, porque eu lembro bem que o primeiro foi aqui, não foi? No Brasil todo? O primeiro foi aqui. No Brasil todo. Eu não sei se ele já Ele realiza em outras capitais e outros? Realiza, né? Mas o primeiro grande evento assim que deu aquela multidão foi Fortaleza. Tanto é que ele fala isso sempre, né? Ele sempre deixa bem claro isso. E aí a gente não tinha essa pretensão de fazer todo ano. Então, sim. A ideia do Padre Ossini, muito preocupado também com a questão de custo, que a gente não sabia como seria fazer um evento, né? E o Padre Ossini achava que o evento fosse dar ali 10 mil pessoas. Então foi germinando ali com o tempo. Com o tempo. E porque então, obviamente, o Padre Reginaldo Manzotti percebeu o potencial de Fortaleza porque ele via e da Rádio Dom Bosco. O feedback dos ouvintes, o retorno, né? Participando, a participação do ouvinte. Mas o próprio Padre Reginaldo Manzotti, se você tiver a oportunidade um dia de entrevistá-lo, ele vai dizer: a gente não tinha dimensão, nem imaginaria como seria a coisa. E a gente sentou, né? No primeiro evento a gente arquitetou, tive as primeiras reuniões que eu não participei. Aí teve a outra reunião, eu já participei e
o padre Alcini já queria desistir, porque ele viu que o custo era alto, e jogou a responsabilidade. Você topa? Eu disse, top. Então, juntaram 3 pessoas, que era a gerente da rádio, mais a Joselita Feitosa, que era a nossa jornalista que era voluntária também junto comigo na rádio. E eu, como diretor, na época, fazia parte do artístico da rádio. E o padre assim, vocês têm coragem, que ele já tinha desistido. Tinham pensado no evento, o padre tinha desistido com medo, né? Porque o custo era alto. E eu disse, não, padre, vamos fazer. Aí você estava falando que cogitaram no ginásio. Foi. Não, o próprio padre Alcini, a primeira ideia do padre Alcini que ele falou para mim, era, vamos ver se a gente faz num local pequeno, que eu não quero ter muito custo e tal. Pensou no Paulo Sarazate, eu pensei, Paulo Sarazate é uma boa. Mas o Padre Reginaldo Manzotti ventilava um evento aberto. Certo. E aí eu pensei a minha ideia era fazer no Parque do Cocó, onde acontecia o Festival Aleluia antes do Céu. Você lembra, né? Lembro. E aí eu fui ver na Regional 2, isso já quando passou para mim, porque antes eles tentaram se reunir, mas não tinha dado certo, né? E era um público para quanto nesse início aí? Não, nesse quanto início, é que você pensava? Eu era muito otimista num público de 30 para 50 mil. Certo. Eu, Kleber. E o padre puxando para baixo. Mais para baixo. Porque ele bem realista e bem preocupado, né? E o padre Reginaldo dizia o quê? E o padre Reginaldo Manzotti, eu não lembro qual era, mas ele tinha uma expectativa também de muita gente, não. Eu acho que era mais ou menos nesse patamar de 50 mil pessoas por aí, de 30 mil. Eu acho que era mais ou menos nessa ideia. Certo. Aí só você que a foi lá gente no Cocó. Tanto é, o Parque do Cocó também não foi possível. Aí a Regional, na época a Regional 2 disse assim, a gente tem o aterro. Eu disse, não, o aterro é muito grande. É grande demais, né? Porque eu já tinha participado de uns projetos do Pão Music lá no aterro da Praia de Iracema. Eu sabia que ali era uma coisa grandiosa, né? Montar uma estrutura ali de sonorizar aquele espaço. Aí já tinha o aterro como é hoje? Já tinha como é hoje. Era mais amplo, né? Hoje ele diminuiu o espaço, fizeram lá umas estruturas lá, mas antes era aquele espaço bem maior. E aí no aterrinho não deu porque estava tendo o evento de Iemanjá, que é no mesmo... porque foi em agosto. Foi todo evento. Jogando foi. Para vocês irem foi. pro... Cara, e acabou ficando o maior. O maior. E eu lembro bem que na época eu montei a estrutura e uma pessoa que nos ajudou muito foi o Helder, né, da Sete Bela Eventos, que também monta essa estrutura do Aleluia, sim, da Caminhada com Estúdio Maria, de palco, de som, Helder, tudo, Sete né? Belo. O Helder foi um cara que já tinha esse feeling de trabalhar com eventos religiosos, dessa parte de estrutura, né? E grandes públicos. E aí a gente convidou ele para ele nos ajudar a dimensionar essa questão e de como seria, como ele já tinha essa experiência do Aleluia, e aí eu confiei, a gente confiou, né? Então e aí eu fui vendo com ele, a gente contratou. Tanto é que a gente só pensou em 2 torres de delay, para você ter uma ideia. Um evento daquele tamanho que você tem que... A gente começou o último evento, quando era da responsabilidade da FM do Moço, ali no aterro, a gente já trabalhava com 10 torres de delay. Olha a diferença. 5 cada lado, né? A gente pensou em 2. Não me lembro, eu acho que, se eu não me engano, aí a gente foi vendo a procura das pessoas pelo evento, porque a gente começou a vender umas camisas na época, eu lembro. A gente fechou uma parceria, né? Pode falar, pode, né? à vontade. As lojas Bet7, que foi a primeira parceira nossa, né? A Rita Irene Paulo Verlene, um super abraço para ela. Nós fizemos, como foi que a gente dimensionou? Esse primeiro evento a gente vendeu mais de 8 mil camisas. Olha só, pra você ter uma ideia, esse primeiro evento. Camisa, né? A Bet7 nos deu 2 mil no primeiro patrocínio. A partir da 2001 a gente fez uma parceria com ela. E esse evento, aí foi onde a gente viu que seria um negócio tinha um potencial. Exatamente. Então a gente imaginou, não, vai dar um público legal. Porque se você vende 8 mil pessoas, assim, já vai passar do público que o Padre Alcini queria. Então vai dar ali perto dos 20 mil para lá. Rapaz, nada. Aí o padre criou gosto, o Padre Alcini. Só que ficou mais... E aí a gente foi captando recursos, né? Conseguiu o patrocínio dali, outro dali. Seu Ives Dias Branco, né? Saudoso Ives Dias Branco, foi uma das pessoas que nos ajudou, me ajudou particularmente, que fui eu que fui atrás, né? da parte de publicidade. E foram entrando alguns parceiros, né? A própria Bet7, porque só a parte dela entrar com a parte das camisas foi formidável. Quando o evento chegou, meu amigo, a polícia militar chega para... Eu não via tanta gente. Aí a polícia disse, aqui tem... Eu não tinha
noção, eu pensava que estava dando as 50, 100 mil pessoas, né? Aí a Polícia Militar chegou e disse, aqui tem mais de 200 mil pessoas. Evento gratuito, aberto. Aberto. E a gente preparou a segurança na época com um número de policiais para 50 mil pessoas. Ou seja, a estrutura era toda para 50 mil reduzida. Pessoas. O som, tanto é que quem estava lá atrás não ouvia bem o som. Não ouvia. Por quê? Porque o PA não chegava lá. A gente tinha programado umas torres bem menor, né? E a gente aprendeu para o ano seguinte. Mas foi interessante porque como você faz a primeira vez, você não tem dimensão do público que vai dar. E ali foi algo assim que deixou a gente apreensivo. Mas eu confesso para ti que eu não queria mais mexer, porque foi muito trabalhoso, deu muita dor de cabeça. Mas quando você vê o final, o resultado final que as pessoas... Os testemunhos, né? Porque o primeiro a gente não deu prejuízo, porque Deus, ele providencia, né? Primeiro evento. Graças a Deus o patrocínio cobriu, tinha uma parte de coleta e teve as camisas. E ele deu eu diria que deu ainda um pequeno lucro para a rádio, não me lembro bem. Patrocínio, o medo que ele estava era de ter prejuízo, não deu. Aí veio o segundo e veio o terceiro, que o terceiro já foi. Aí no segundo a gente já preparou, que deu, então no segundo com certeza vai dar isso ou mais. Aí dobrou, deu 500 mil, 600, já dizia, um disse que dava 500, outro disse que deu 600 mil. O padre Reginaldo Manzotti ficou em estado de êxtase. Ele disse, vou gravar o DVD aqui. Chegou em janeiro de 2010, isso foi 2008, 2009, 2010, no terceiro, o padre Reginaldo Manzotti chamou a gente para padre, assim, eu quero fazer o DVD. Mas o senhor não se preocupe, quem vai bancar o DVD sou eu. A rádio vai ficar apenas com a parte da estrutura que você pagou o último evento. E a gente assumiu o custo do evento anterior e o padre assumiu todo o custo que era produção do DVD. Produção do DVD, caríssimo. Aí nós montamos com as torres de delay, todas elas, né, iluminadas, com aquela estrutura de som. O som foi um som, até o som do show do Black Eyed Peas estava tendo em Fortaleza, no Ceará Music. Aproveitou. Som caríssimo, inclusive, com toda a estrutura de iluminação para o DVD, né, com o pessoal da Som Livre, da Rede Globo, que veio, que produziu, e a gente ficou com a parte de fazer a parte de estrutura básica. Então a gente pagou a estrutura de palco e a gente pagou a estrutura só a torre de os delays. O som maior, que era o som do Gabi, que é um som que o Roberto Carlos tocava, não sei se ainda toca hoje, né, que era uma estrutura muito gigantesca, que inclusive tocou pro Black Eyed Peas no Ceará Music na época. E a gente ficou com a parte do palco, que era Arte Produções, já entrou na época, pro João Carlos, e toda a parte de iluminação e sonorização, o padre Reginaldo Manzotti, LED, foi um negócio fantástico. Maravilha. E o padre Reginaldo Manzotti, a gente fez uma homenagem para ele, inclusive na época, tá meio que off gravado lá, a gente fez uma homenagem, eu lembro, isso marcou muito, né, porque eu disse, padre, assim, eu posso fazer uma homenagem ao padre Manzotti? Não faça, filho, não faça. E eu peço perdão para o Padre, porque na época desobedeci e fiz. O padre Reginaldo Manzotti não queria. E a gente fez, mas prestou homenagem para ele, muito merecida, né, na época. Depois a gente olha no make-off, tá gravado no DVD Milhões de Vozes. Sim. Aí, na época lá, eu mesmo peguei o microfone e chamei o Ítalo Reno, a dupla na época ainda, e o Isaías Luciano, que é um grande compositor que a gente tem em Fortaleza. Forte abraço, querido. Ele tá devendo aqui a participação, viu, Isaías? Esperando. É um grande querido também, compositor da música da Caminhada com Maria. E a gente fez uma homenagem, cara, foi tão engraçado que antes dele dar a bênção final da missa, terminou toda aquela euforia da missa, aí eu fiz a homenagem, nós fizemos a homenagem, uma música que foi uma música que foi uma letra de uma ouvinte do padre Reginaldo Manzotti. Né? E é bom a gente dar o crédito da pessoa, né? Lignalva, um ouvinte da rádio, um beijo para você. Ela que fez a música? Ela pensou, né? Escreveu. O Ítalo e o Reno colocaram a melodia, adaptaram junto com o Isaías, e ficou muito bonito. Eu não me lembro agora, porque eu sou ruim para cantar. Padre Reginaldo Manzotti, bem-vindo à Fortaleza. Não lembra aquela época lá, né? Não, da música eu não me lembro. Não lembra, né? Que dizia, Padre Reginaldo Manzotti, seja bem-vindo à Fortaleza. Ficou um hit, cara, que tocou na rádio durante o ano todo. E o Padre Reginaldo Manzotti ficou tão emocionado que ele chorou no altar,
não deu a benção, desceu as escadas, quase caía. Ele não falou comigo, ficou com raiva. Tinha terminado o show, porque nessa época a missa foi depois do show, né? Eu acho, se eu não me engano. Foi, que ele desceu e foi embora. No outro dia a gente se encontrou no aeroporto, ele... Rapaz, você me paga. No outro dia no rádio ele começou a falar, cheguei a chorar, emocionado. Foram momentos marcantes, né? Sim. Da época. Em 2011, o Padre Gilberto assumiu, aí eu já não era mais da coordenação, mas ajudava, né? Junto, já era o pessoal junto do SCC da Paróquia da Piedade, aí, junto Kleber, com o Padre Gilberto. Esse ano, 2023, já vai para a 16ª edição, é isso? Mas aí a partir de 2014, bom que se diga, já não era mais com a Rádio Dom Bosco, já foi com os nossos queridos irmãos da Jangadeira FM e o Padre Ramazotti, que até hoje, né? Nós fizemos até 2013, né? E assim, foi muito bacana que ele partiu para novos ares, para trabalhar fazer esse trabalho tanto do programa lá, na Rádio Jangadeiro, para pegar outro público, também a experiência da Jangadeiro, né? Que tinha um know-how muito maior do que a Rádio Dom Bosco em termos de eventos de grandes, assim. Sim. A gente foi uma experiência, né? Por mais que eu fosse experiente com eventos, né? Tivemos a experiência de meu amigo Helder, que é um grande profissional de estrutura de eventos. Né? Mas você já tinha produzido algum show dessa magnitude? Não, dessa magnitude só tinha trabalhado, ajudado na produção e apresentado, né? Mas feito um evento porque assim... Porque com esse público chegou... Porque não chegou a quanto? Qual foi o público máximo que atingiu? Disse que do DVD foi 1.200.000. Olha só. Foi o DVD milhões de... O Padre Reginaldo Manzotti, ele é tão visionário, tão inteligente, né? A gente tira o chapéu para a inteligência do padre, que ele disse vai ser o DVD milhões de vozes. Né? Ele sabia que iria atingir a marca de 1 milhão de vozes. E realmente, segundo a polícia, né? E aqui eu não vou duvidar dos números que a polícia nos passa. E com certeza de lá só cresce. É o número oficial. Não né? diminuiu. Só foi crescendo. Tanto é que hoje evangelizar, e eu tenho certeza que esse ano não vai ser diferente do que foram os anos anteriores. Ano passado deu muita gente. Foi um belíssimo, um mar de pessoas ali. E a gente torce e reza para que seja cada vez maior. Embora não seja mais a Rádio Dom Bosco que esteja à frente, teve o nosso momento, que foi muito bom. Foi muito bom para a Rádio Dom Bosco, né? Mas a Rádio Dom Bosco parou nessa coisa de fazer eventos. De eventos. Não continuou mais, somente os eventos de aniversário da rádio, coisas menores. Nesse porte aí, não. Eu, particularmente, foi que continuei, que já fazia alguns eventos com a minha produtora, né? Que eu tinha, né? Junto com o grande parceiro Ayrton Dotti, que era Forte Fé Eventos. A gente fazia grandes shows. E fizemos uma loucura, um ano que a gente foi tentar fazer um evento chamado Raléu. Sim, o Raléu. Raléu tem muitos anos que acontece lá em São Paulo, né? São Paulo, em Franca, né? Isso. Começou em Franca. Raléu de Franca, né? Isso. E Tchelolita. E aí ramificou-se pelo Brasil. E Fortaleza, a Renovação Carismática, a RCC, trouxe em 2009. Fez 2009, 2010, parou. 2014, o pessoal da Renovação me convidou, perguntou se eu não queria fazer, né? Tchumar na época, perguntou, você quer fazer? Eu disse, a gente faz. Eu já tinha uma produtora que a gente já fazia os shows do Padre Fábio de Mello, do Rosa de Saron, que eram eventos muito bons no ginásio, no Ceará Hall, na época, aquela casa de tinha. E aí, mas nunca nada assim aberto para o público, como era o evento da Rádio Dom Bosco do Evangelizar e como era aí os eventos que a gente conhece do Aleluia. Sim. E a gente fez lá no céu, foi uma coisa diferente, né? Mas assim, não deu o público esperado, acho que por não ter aquela mídia audaciosa, a gente não tinha condições, mas o evento, mas a gente fez, né? Sim. Aconteceu, foi muito legal, com grandes atrações, Rosa de Saron, Adoração em Vida, eu não lembro, é tanta gente, Iavé. Mas o que mais marcou, e eu vou dar esse testemunho para vocês, do evento do Raléu 2014, que foi o que eu produzi, né? Foi nesse foi o Iavé, é uma banda de rock católico, vocês conhecem, né? Não conheço. Que era do mesmo grupo do Anjo de Resgate. Certo. E tinha um cantor chamado Heraldo Leite, que era desses cantores que foi dessas bandas, né? Cantava na banda Angra, essas coisas de rock. E nesse dia, o Iavé trouxe o Eloy Casagrande, que é o baterista do Sepultura. Você tem uma ideia que esses caras dessas bandas de rock, eles têm uns devotos, uns seguidores dele muito fortes. Então o cara postou que queria estar aqui no evento religioso.
O público dele foi. O público dele foi lá. No sábado à noite. E foi engraçado, e esse testemunho eu gosto de dar, e eu vou dar em primeira mão assim, na mídia. Olha aí. Na hora que o Heraldo estava cantando, né, aquele estilo roqueiro lá, música de Jesus, né? Lógico, música de evangelização. Sim. Muita gente estava fumando maconha. Baseado lá. Por quê? Eles foram para ver o cara, né? É. Eu não acredito que você tá aqui e ainda não pediu o seu Barney ou sua Estela. Pelo amor de Deus. Isso me emocionou, cara, de uma maneira, porque a gente teve um prejuízo muito grande nesse evento. Foi muito, muito doloroso nessa parte, porque assim, a gente faz o evento, mas poucas pessoas sabem que o evento ele acontece, mas o depois para pagar é difícil, né? E aí, quando foi no outro dia, e alguém tinha me dito da produção, Kleber, tem gente fumando maconha, isso não deixa. Eles estão fumando ali porque eles estão ali no momento lá. Quando terminar o show, você vai ver. A gente começou a colocar um grupo de intercessão lá no espaço de intercessão. Ao final do show do Iavé ainda tinha outras atrações, tinha até o Cosme, né, se eu não me engano, depois dele ainda. Esses meninos não foram embora. Eles foram para ver lá em Casa Grande, mas eles viram Jesus naquele evento. E no outro dia, na hora que o cantor começou a pregar, ele nem mandou tirar, porque ele nem sabia nem que ele estava usando lá. Cara, quando eu fui vendo as coisas, esse bituca que chama, tudo ainda tinha uns intactos, tudo lá, jogaram. Eles não usaram. Começaram, mas não terminaram. Porque Deus tocou. E eu tenho certeza que muitos deles foram tocados. E eu tenho um testemunho que depois desse evento, nós fizemos um show, Forte Fé, no Paulo Sarazate, um dos últimos shows do Rosa de Saron. E teve um que gostou tanto. Era o sábado, o show do Iavé, né, do Casa Grande. Ainda foi com o Guilherme, né? Era o Guilherme. Eles voltaram no domingo pro show do Rosa de Saron, que era Rosa de Saron e o Kelly Patrício e o Missionário Shalom. Certo. Se apaixonaram pelas três bandas e pelo Rosa de Saron, que era rock, né? Sim. No estilo deles, sendo Sim. evangelização. É. E no último show do Rosa de Saron, lá no Paulo Sarazate, depois desse aqui, nós fizemos no outro ano já, foi um rapaz e deu um testemunho lindo. Teve outro que ele não conseguiu dar o testemunho, mas ele deu o testemunho que ele teve uma crise de abstinência, tanta das pregações, que a banda Rosa de Saron, eles tocam, mas eles também tem um momento da pregação. Sim, sim. O cara começou a espumar pela boca, assim, foi de uma coisa, assim, impressionante. E eu lembro que o grupo socorrista que trabalhava com a gente, ele foi acolheu e o cara não entendia nada, né? O cara técnico, médico, né? Era paramédico, né? Ele tá com abstinência de droga, mas assim, não, mas é porque ele foi tocado. E ele disse no outro dia, cara, eu tava ali porque Deus me tocou naquela hora, eu pedi pra tá tudo pra fora. Ele provocou, cara, colocou pra fora. Fala um pouquinho mais. Colocou pra fora tudo de ruim que tinha dentro dele. E depois ele foi, quer dizer, foi um testemunho de cura e libertação das drogas. E esses testemunhos a gente tem que falar. Porque o cara foi para um show para ver um músico que ele segue do meio secular, de rock, que toca um som pesado, né? Tenho muito respeito por todas as bandas de rock, mas é um som que geralmente os seguidores eles têm um estilo deles. E eles foram tocados naquele momento do show lá do Halel, né, com a banda de rock católico, que também toca o estilo, só que falando de Jesus. E se emocionaram muito também com Rosa de Saron. E isso trouxe eles para dentro da igreja. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. A experiência de fazer muito evento católico e tudo, e de grande magnitude, é sempre estar ali à margem de tocar o extraordinário, né? Sim. A margem de ver algo diferente acontecer, né? Eu acho que isso é o que faz a gente Nos continuar, motiva. né? Sim. Que faz a gente continuar, porque pelo ganho financeiro muitas vezes não é, mas pela salvação das almas, tudo a gente faz, né? E eu lhe digo porque a gente tinha um padre que era o nosso diretor espiritual, que fez o evento com a gente, e quando terminou o evento a gente chorava, cara, porque era difícil você ter um custo alto para pagar. E o padre chorava e eu disse, padre, nós vamos conseguir honrar isso aqui com inteligência, com a sabedoria do Espírito Santo. E eu lembro que teve uma pessoa que estava com a gente também que pensou em tirar a própria vida. Isso aqui não é evento do mundo. Que eu já vi
colegas de produção de eventos que tirou a própria vida, né? Há um passado bem distante. Eu disse para ele, isso aqui não é um evento secular do mundo, isso aqui é um evento de evangelização e não há motivo para ninguém tirar a vida por conta de uma dívida. Deus vai nos dar. E foi maravilhoso. E outro testemunho forte para te dar. A gente fez o evento em novembro, mais ou menos dia 20 a 22 de novembro, não me lembro bem. O Raléu, né? O Raléu. E aí nós tínhamos um show do Padre Fábio de Mello no ginásio Paulo Sarazati em dezembro, começo de dezembro, que era o chamado Natal Forte Fé. Nós tínhamos tido um prejuízo tão grande no Raléu que a gente tinha uma rifa de um carro para ajudar nos custos do evento. A gente não conseguiu apurar R$5.000. Eu peguei o microfone lá no palco e disse, a gente vai levar esse sorteio com muita fé, sabe? Eu tinha pedido diante do Santíssimo, Deus tinha me tocado, você vai conseguir pagar, honrar e vai conseguir comprar o carro. O cara não tinha R$5.000, o carro 30 mil na época. Era um carro popular, mas era 30 mil. A gente levou a rifa para o show do Paulo Sarazati, 15 dias, 20 dias depois. E o ginásio Paulo Sarazati foi o primeiro show do Padre Fábio Melá, porque antes eu fazia no Ceará Hall. E no Ceará Hall, a gente não conseguia ter esse lucro todo, né? Era uma margem mais de empate. No Paulo Sarazati, nesse primeiro show, para você ver as cores de Deus. Quando Deus quer, acontece. Nesse show, nós tivemos um lucro impressionante. Conseguiram vender a rifa? A rifa, nós tínhamos vendido nem 5 mil, acho que R$4.500, R$4.600. Acho que não dava para comprar, acho que talvez um pouco mais, nem carro de mão. Nem a moto na época. Uma bicicleta, umas 3 bicicletas. Aí, cara, nós fizemos R$35.000 só na rifa. Não foi, acho que foi isso, mais ou menos isso. Não foi 30 mil, mas nós fizemos um pouco mais, 35 mil. Você sabe o que aconteceu? E eu digo isso porque não lembro agora o nome. O ganhador do carro, ele doou para a paróquia que a gente estava fazendo o evento para ajudar uma paróquia. E o doador, o cara ganhou e doou para o padre. Você tem uma ideia? O tamanho da fé que você tem, da magnitude. A providência divina. Agindo aí, né? Cara, além do lucro do evento, que era todo para pagar o prejuízo do evento do Raléu, né? Sim. Eu não me lembro bem, eu acho que na época deu uns 70 mil de lucro, né? E mais os 35 mil do carro. Maravilha. Isso é providência divina, porque a gente nunca tinha tido um lucro desse com o evento católico. Sim. E veio no momento certo. E veio no momento certo. Ah, pagou o prejuízo do evento? Não. A gente teve que fazer outro. E aí fez 2015 e foi fazendo, né? Mas ajudou demais, né? Ajudou demais. Porque naquela época a gente estava com a mão na cabeça. Tu imagina tu pagar R$100 mil num palco. Cadê o dinheiro? Estrutura, cara. Você pagar 150 mil de segurança. Kleber, hoje em dia você tem opções aí profissionais para atender os eventos católicos aí, o que você quiser. O céu é o limite, né? Sim, céu é o limite. O que que muda? O que que você, na sua avaliação, você que trabalhou tanto com eventos seculares, forró e tudo mais, sertanejo, Sim. O que que muda para a organização de um evento de evangelização católico? Eu costumo dizer, e eu falava isso para o meu sócio, né, na época, da Forte Fé, falava isso para a equipe que trabalhava com a gente tinha uma equipe de voluntários, cara. Até nisso Deus era maravilhoso. A gente tinha uma equipe de pessoas que nos ajudavam. Que a gente fazia um evento geralmente para... A gente nunca... Não era com o intuito de ganhar dinheiro, né? Era mais para evangelizar. Se sobrasse era a bênção de Deus. Todo mundo trabalha, você tem que... Claro. Mas a principal meta nossa era pagar o custo do evento, evangelizar, fazer com que as pessoas conhecessem o projeto, que era, no caso, o Rosa Sarão. A gente trabalhou o Rosa Sarão. Rosa Sarão, a gente praticamente, Forte Fé, a gente levantou os meninos aqui, foi muito bom. E fruto disso foi o Hallelujah, que até então não ia no Hallelujah Rosa Sarão, porque era uma banda de pop rock, não era muita cara do Hallelujah. Mas a gente trabalhou. E o pessoal do Shalom, né, na época, eu e o de Fábio, viram que o Rosa de Saron mudou o conceito, viram que tinha um público que agregava, estava trazendo um público muito forte, que eles disseram, não, a partir... Tanto é que, lembro bem, que foram 2 representantes num show lá no Ceará Hall do nosso Forte Fé, do Hallelujah, e começaram conversaram com eles e
A partir dali começou a trabalhar o Rosa de Saron no Aleluia. E eu lembro bem que o primeiro show desse foi numa quarta, foi numa quinta-feira, cara, no Aleluia. Era a maior multidão do Aleluia. Não sei se você lembra. Sim. Foi a maior multidão. Né? Hoje, eles acho que mudaram, foi até domingo. Tava domingo, esse ano foi que abriu na quarta-feira. Esse ano, eu acho que era na quarta, né? Abriu na quarta, foi. É. Eu nem fui esse ano pro Aleluia, tava me recuperando da garganta. E aí, o Rosa de Saron teve esse crescimento, esse boom. Sim. De audiência. Mas o que eu quero dizer, voltando para a tua pergunta, é mais difícil trabalhar um evento religioso do que um evento secular. Eu não tenho medo de dizer isso. Eu trabalhei em muitos eventos seculares. Hoje eu digo para ti que eu produzo alguns eventos, mas não eventos grandiosos. Tipo, eu estou produzindo um evento ajudando o Padre Pedro num evento que ele vai ter secular, mas de jovem guarda, né? Uhum. Como fiz outros. Estou voltando. Na verdade, tinha parado, estou voltando, mas para ajudar a paróquia. Sim. Né? Porque é uma maneira da paróquia arrecadar dinheiro com um evento. Que o evento religioso hoje você não uma consegue. evangelização indireta, né? E a gente está fazendo até um show, posso falar? Tudo. Show dos Fevers lá no Náutico, dia 16 de setembro. Os Fevers? Caraca, meu irmão. Um show para ajudar a paróquia Nossa Senhora, Mãe dos Pobres, Padre Pedro. Você tem que trazer ele aqui, maravilhoso. Show. Paróquia, onde é que fica? Bairro Tancredo Neves. Tancredo Neves. Ali do grande Jardim das Oliveiras. Sim, sim. Ele faz todo ano o show Bailes anos 60. Ajeitar aqui um pouquinho teu microfone. E eu digo para você... Rapaz, mas o Fevers tem um público cativo, viu? Eu produzi também, ajudei o padre ano passado, a gente fez lá no Grêmio de Calcaia, para a paróquia lá do Metrópole, Padre Augusto. Ele vendeu quase todas as mesas. Foi uma coisa linda o show. Sem nenhum problema, sem briga, entendeu? Claro, tem um evento social, tem bebida, tem tudo, mas muito tranquilo, muito família. Sim. Sabe, a família vai com os filhos, legal demais. Isso. E então eu comecei a falar com Deus, não custa nada, é um evento para ajudar a paróquia. Porque as paróquias não têm, primeiro o custo para fazer um evento católico é muito caro. Se for um evento que dá público, né? Fábio de Melo, nem toda paróquia tem condição de trazer um show do Padre Fábio de Melo, um show do Rosa de Saron, ninguém paga. É caro. Tony Alves, é muito caro. Quem que dá fazer esses shows aqui, se não é o Aleluia trazer o Shalom, eu fazia, mas assim, é muito risco. E hoje ninguém faz. Se você vê a prefeitura que traz para bancar uns eventos. Exatamente, um órgão público, né? Você não vê mais show católico em Fortaleza. Mas, Kleber, uma coisa que a gente sempre bate aqui, né, nos nossos podcasts, que o católico, ele quer tudo do bom e do melhor, né? Não, é porque eu quero um som bom na paróquia, eu quero uma estrutura boa, né, um som bom e tal, quero tudo. Mas quando chega a hora de contribuir para que isso aconteça, aí às vezes aí a gente sente a dificuldade. E você vê um show católico. Você faz um show católico, faz maior boa vontade. Eu digo isso que eu vejo a realidade das paróquias, nos shows de festa de padroeiro. Aí traz um cantor desse católico, que é caríssimo o cachê. Aí na hora o pessoal não chega junto. Nem pagar o ingresso eles querem. Infelizmente é a realidade da nossa... do nosso estado, eu diria do nosso estado, né? Eu não sei se em todo o Brasil é assim. Creio que sim, que a gente conversa com os artistas, eles falam. É difícil, por isso que você não vê mais hoje. Você lembra que a gente fazia tantos shows católicos? Sim. Hoje, vez por outro, o Padre Fábio Melo vem no show, mas é a produção própria dele, a produtora dele que vem e faz o evento, como teve agora no Iguatemi, ele mesmo fez o evento, a produção dele. A equipe dele, uma pessoa dele que faz. Faz uma parceria com o shopping, né? Com o shopping, faz o evento. Mas se você for perceber, não tem. É muito esporádico o evento, não tem mais como a gente fazia. Eu tinha uma produtora chamada Forte Fé, a gente trazia, cara, todo ano, Rosa de Saron, Fábio de Melo, Adriana Arides, vez por outra trazia, a gente já trouxe Anjos de Resgate, mas não sempre, mas todo ano tinha. Era sagrado trazer a Adoração em Vida da Adriana todo ano. Rosa de Saron e Fábio de Melo. E esses eventos eram eventos que davam algum retorno? Financeiramente não. Eu digo para ti que mas a satisfação. Quando não dava prejuízo, mas dava uns prejuízos menores. O que dava maior prejuízo mesmo foi o evento que é aberto, né? Que era você não tinha custo, o Aléu. Exatamente. Mas esses outros que tinha bilheteria, quando ele não dava uma pequena margem de lucro, o do Fábio de Mello é diferente, né? É uma realidade totalmente diferente, porque ele é um produto muito bom, né? De venda fantástico. Ele se vende, né? Se vende. Eu tive os 2 primeiros eventos, eu tive prejuízo no primeiro,
Eu sou muito sincero, eu falo. Sim. 2013, quando eu fiz o primeiro evento do... Não, foi 12. Eu fiz 2 eventos lá no Ceará Hall. Vocês sabem, muita loucura, né? Sim. O cara, um produtor religioso, fazia um evento... Claro que eu tive alguns parceiros, empresários. A gente teve o evento sem um prejuízo pequeno. Um prejuízo de 8 mil, foi 8, 10 mil reais na época. Não é um prejuízo, para 2 eventos. Sim. Da magnitude que foi. E para mim valeu a pena a evangelização, foi feito tanto testemunho. Aí, 2013, o segundo evento, que eu fiz uma parceria com a Arte Produções, né? Foi zerado, foi empate também. Não tivemos, mas também não tive prejuízo. Só não ter prejuízo, você já está. Já lucrou. Foi muito bom. Vitória já, né? E 2014 foi aquele que eu falei depois do Halel, que Deus providenciou. Maravilha. E o segundo e o quarto evento também em 2015, muito bom. E 2016 eu fui o último show que eu fiz com o padre Fábio de Mello, que foi lá no Shopping Rio Mar, Fortaleza, no Papo Gol. Sim. Kleber, é fantástica a sua trajetória aí no mundo dos eventos, né? Tanto seculares, depois religiosos, né? E bacana você ter um cara como você que teve todo a expertise, o know-how que você trouxe do meio secular para você fomentar e aí fazer, capitanear aí tantos eventos no meio, dentro da igreja. Agora, sim, diga. Eu produzi também, para você ter uma ideia, alguns eventos no interior. O Chitão de Baturité teve Chitão, um ano, 2. Chitão. Morei lá em Baturité. Foi ótimo. 2 anos, você lembra do Chitão de Baturité? Lembro, a região todinha ali, né? 2000, 2001, acho que 2002 também, foi uma produção minha junto com o Adolfo, em parceria com o pessoal da AM Promoções, na época era o estouro, né, dos Braços do Forró, a gente trazia cheio de meninas, bandas, essa galera toda, né? Que era da época. Então a gente tinha uma experiência de trabalhar esse tipo de evento. Você acha que hoje os eventos católicos deixam a desejar em relação aos eventos seculares? Deixa muito. Em que sentido? Não, aleluia. O aleluia foi Jacuba, né? Vamos afastar aqui o aleluia, que o aleluia hoje é uma realidade que tem muitos eventos seculares que não chegam nem perto. O maior festival da música católica. A gente tira, e aqui eu agradeço, e os meninos ralaram muito, e eu sei que não é fácil, não, né? De forma alguma. Eles não deixam a desejar, né? E tudo porque tem a mão de Deus, né? Providência. Em primeiro lugar, a providência divina. Mas o que... Mas é difícil, cara, porque... Eu vou falar aqui, mas também não só da nossa realidade aqui, mas eu viajo no Brasil, já viajei muito com eventos religiosos também. Fui a Franca, né, São Paulo, e já fui em Belo Horizonte para evento religioso, Campinas. Então, assim, a gente sabe e a dificuldade que é para fazer um evento católico. Não é fácil, você não tem parcerias. Você consegue patrocínio para o Padre Fábio de Mello, o show do Padre Fábio de Mello, mas você não consegue patrocínio para um show do Rosa de Saron, um show da Adriana. Os menores... Você não consegue. Menores entre aspas, porque eles ainda estão no Olímpio da música católica. Exatamente. Os menores... Você tem uma ideia. Menores que ele diz proporcional pro... Porque o Padre Fábio Mello, na verdade, tá a nível mídia, nacional, né? de Rede Globo. Exatamente. Então você abre a boca, você vende... vai ter um show Padre Fábio Mello. Se o cara for um bom vendedor, ele vende fácil os shows. Como eu tinha patrocínio da Fábio Fortaleza, tinha patrocínio do supermercado Frangolândia. Fazia parceria com a Jangadeira colocava patrocínios grandiosos, né? E hoje não é diferente. Quando eles fazem, eles conseguem também. E assim, mas fazer outro, tipo, fazer um Tony Aço, já fiz muito Tony Aço. Fiz Tony Aço Sarah Hall, já fiz Tony Aço, né, no Paulo Sarazate. Acho que foi o primeiro show Tony Aço que foi eu que fiz, depois que ele veio no Aleluia. Sim. O Thiago Brado, já fiz uma parceria, produzi, mas junto com o Grupo Amari, com o padre Eugênio Pacelli, primeiro show, depois já fizeram depois. Então, na sua opinião, seria a dificuldade em obter parcerias? Obter parcerias. Para custear. Mas também o lado também eu te diria, da adesão, cara. Que se tu faz um evento aberto... chegar junto. Né? Se for aberto, talvez até vá. Ainda tenho o meu medo, dependendo do artista. Tenho medo. Aí se for cobrar... se for cobrar, aí você fica... Você corre um risco. Não sei uma Rádio Dom Bosco. A Rádio Dom Bosco fazendo é diferente. Que é o alcance. Né? Porque o pessoal vai pela Rádio Dom Bosco também, por causa do evento, para ajudar a rádio. Vamos falar da rádio agora. Rádio Dom Bosco, rapaz, hoje, em termos de rádio católica, é a líder, né? Sem sombra de dúvida. Sim, hoje é líder e terceiro lugar no Ibope, geral. No geral, contando todas as rádios. Todas as rádios. A gente isso aqui para 93 é Jangadeiro,
fica entre Oscilando. primeiro e segundo, oscilando, e a gente em terceiro. Região isolado. metropolitana de Fortaleza, Geral. é isso? Sim. Isso já vem há muito tempo que a Dom Já. Bosco está ali, né? Sim, a gente já foi... Já foi primeiro, já? Não, primeiro geral não, mas já foi primeiro no horário do Padre Reginaldo Mazotti, no Terço da Misericórdia. Em alguns Três pontos. programas. Tem uns E a picos, gente né? já foi segundo lugar no Ibope, né? Na época 93 a gente chegou a ser segundo lugar com a Rádio 100 em terceiro. O Jangadeiro ainda não era o que é hoje. O Jangadeiro cresceu muito de um tempo para cá. Isso para uma rádio católica é maravilhoso, né? Muito bom. Muito bom e só aumenta a responsabilidade. Né? É. No segmento religioso, você falou bem, porque também no segmento religioso nós só temos a Rádio Dom Bosco como Rádio Católica em Fortaleza. Né? A Rádio Isso, Shalom ainda é migrando agora para Tá FM. migrando, A né? gente não tem um parâmetro. Né? E... Kleber, agora o rádio, cara. O rádio, com o advento de todas essas mídias novas aí, o rádio ele é o velhinho que se aguentou firme, não foi? Olha, Muita gente dizia, rapaz, o rádio eu acho que... vai acabar. Não, mas não acaba. Você foi agregando ali as novas Isso. mídias, né, com o rádio, né? Você vê que o jornal, né? O jornal hoje, papel, né? Aquele tá... Sim, o físico, né? Né? O físico, praticamente ele deu uma diminuída. Né? Muito. Mas muito. o rádio não sai. Todo mundo dizia que com o advento da internet o rádio vai sumir. Né? Não sei o quê. Aí o rádio foi para a internet. Foi para a internet. Não vai. Você vê. O rádio não para. Tem rádio mas tem umas que não conseguem se levantar. Falta de estratégia. Porque quando você tem uma estratégia boa, um trabalho, né? Mas isso aí feito. tem em todo canto também, né? Tem na TV, tem no rádio, todo tem nicho, na né? internet, tem em Exato. todo canto. A TV também sofreu muito, né? Sofreu. Com as novas mídias, também teve que se reformular. E eu lhe digo uma coisa, né? Hoje, mas o rádio não vende mais como antes. Tudo bem. Eu digo que a Rádio Dom Bosco hoje, aqui nós não somos uma rádio comercial, nós somos uma rádio educativa, religiosa. Então, a gente não trabalha. Nós vivemos do apoio do Clube de Amigos, né? E o apoio cultural, que a gente chama, como rádio educativa, a verba publicitária, ela é muito pequena ainda, que deveria ser pro porte que ela é hoje em nível de... Né? Mas eu digo para ti que não falta publicidade para a Rádio Dom Bosco. Muito bem. Isso é um ponto muito positivo, né? Tá. Mas as empresas, os parceiros que investem, claro que eles procuram aquele Sim. nicho, aquele público. Sim. Ainda é muito nichado ali, naquele público, ou muitas empresas, não, eu quero saber só o ranking aí, e tem aquela média, né, que vocês tiram da questão dos ouvintes, né? Tem. De acordo com o horário, né, e tal. Tem. Que a gente tem as fontes de pesquisa, no caso o Ibope, Canta Mídia aqui em Fortaleza, né, que trabalha, que é o Ibope, ele faz esse trabalho de aflição e pega, né, os números. Esses números é muito importante para a agência de publicidade, as empresas grandes. Mas as empresas menores, né, as empresas que não trabalham com agência de publicidade, elas vão mesmo pelo que elas sentem no mercado. As pessoas falam e não se decepcionam, entram na Rádio Dom Bosco. Eu vou dar um exemplo aqui, as lojas Bet7 começou no rádio com a gente. Tu tá contigo há um tempão, Muito né? tempo. Lojas Bet7, eu acho que entrou 2002, cara, 2003, faz tempo. Agora eu digo assim, é que o empresário católico e diz... que chega para ti e diz, não, Kleber, eu quero entrar no Dom Bosco porque é católica, porque eu quero... Muito disso. Eu quero esse muito público, disso. eu quero incentivar também a rádio católica, né? Hoje a gente tem uma realidade, esse aí eu acho que 60% é assim. Legal. Mas a gente já tem 40% que vai pelo ranking mesmo, pelos números. Porque quer atingir o público. Quer atingir, principalmente as empresas de fora. Sim. A gente já está começando a atingir o mercado nacional, que antes era o mercado local. E a gente militava muito para conseguir verba publicitária. Hoje a gente está até passando por uma reformulação comercial na nossa tabela comercial de apoio cultural, que deu tá diferente agora, né? Tá se ajustando e a gente está conseguindo pontuar, trabalhar de uma maneira assim que porque antes ficava muito inchada a grade, né? Sim. Comercial, e você não tinha muito espaço para anunciar. Hoje a gente já consegue administrar isso e ter mais qualidade. Sim. Qualidade que eu digo no questão financeira, né? Mas a Rádio Dom Bosco hoje ela se mantém. É uma dificuldade como toda rádio religiosa existe, né? Tanto é que a gente pede ajuda do nosso público para nos ajudar no nosso clube de amigos, mas a gente consegue sim ter uma boa base
financeira publicitária. Entendeu? E a tendência é crescer mais. Bacana. E Kleber, tanto é que eu trabalho na área comercial, sei bem como... É a realidade atual, né? Isso. Kleber, atualmente tu tá em qual programa? Programa Clube de Amigos, de 1 às 5 da tarde. 1 às 5? À Todo tarde dia, toda. de segunda a sexta? Segunda a sexta-feira. Segunda a sexta. Aí a gente reza o texto da Misericórdia. 2 horas tem um texto da Providência do Pavel, da Recap. 3 horas eu tô lá rezando o texto da Misericórdia todos os dias. Hoje você reza sozinho ou sempre Não, tem um convidado? Convidado. Na verdade, eu rezo, eu ajudo, mas quem conduz é o padre, a freira que vai. Vocês convidam segunda-feira, alguém pra... A Servedite estava lá? Quarta-feira. Tá? Tem um dia que ela vai, né? Terça-feira o Frei Jurandir. Hoje foi a Irmã Imaculada, maravilhosa. Uma mulher de onde ela é? Comunidade Mariana, Oásis da Paz. O Oásis da Paz. Fica ali no condomínio espiritual Irapuru. Sim, a gente tá na nossa lista aí pra gente convidar. Pronto, ela é muito boa. Trazer a irmã aqui. Quinta-feira, Canção Nova. Legal. Sexta-feira, aí a gente faz o texto itinerante. A gente sai, né? Aquilo que o Papa nos pede. Sai e vai em busca pescar o coração lá fora. E a gente está indo para uma comunidade rezar numa igreja, numa paróquia. Onde chamar a gente vai. Aí faz o link ao vivo. Isso. Transmite. E é o Padre Bruno da Canção Nova que vai rezar. Muito Sexta-feira foi Pacuti, cara. Paróquia. Foram lá para Pacuti. Nossa Senhora da Conceição de Pacuti. Padre Fábio Deodato, foi maravilhoso. Maravilha. Friozinho da Serra, né? Mas toda sexta é uma paróquia diferente. Sexta-feira agora, inclusive, vai ser lá na Nossa Senhora das Vitórias, na Serrinha. Maravilha. Muito importante essa proximidade de um canal de comunicação tão grande com as paróquias, né? Sim, sim. Porque muitas vezes as pessoas não podem sair até a Rádio Dom Bosco, né? E aí a gente vai lá e é uma alegria, cara, você não vê. É importante também para a paróquia também, né? Para a paróquia ter uma vitrine ali, porque muitas vezes acaba que a paróquia fica abandonadazinha ali, sem mídia. E a gente faz a divulgação da paróquia, né? Exatamente. Essa relação muito boa, essa parceria com a rádio com a paróquia. Kleber, acaba que a Dom Bosco aqui em Fortaleza acaba sendo a voz da igreja local aqui em Fortaleza, né? Eu digo, da arquidiocese, das paróquias. Ainda tem aquele programa no sábado de manhã que tem as notícias, né? Tem. Hoje a Roberta Farias, né? Roberta Farias que foi muito tempo o Padre Gilson, né? Que apresentava. Isso, Eu acho que ele tem uma participação ainda, eu acho. Aí traz as notícias, da toda a igreja. Toda a igreja que precisar mandar uma notícia para a Dom Bosco, manda. Nós temos uma equipe de jornalistas, aliás, uma equipe premiadíssima. Premiada, né? A Jocasta né? Pimentel, Roberta Farias. São nossas coordenadoras de jornalismo, a Jocasta e a Roberta Toda a equipe lá são são muito premiadas nos trabalhos delas. E aí elas fazem recebem, acolhem todas, não fica ninguém sem. Isso é muito bacana. É claro que aí a paróquia quer fazer uma mídia tradicional com spots, aí tem um custo, e o custo da paróquia é diferente para o custo publicitário. Mas eu não quero, eu quero só uma nota. Não vai ter problema. Sai lá no Dom Bosco Notícias, no programa do sábado, porque você falou bem. Eu lembro bem quando o Padre Sebastião iniciou a rádio, e tanto o Padre assim, e hoje o Padre Mauro, deixa bem claro para o Dom José Antônio, né? A rádio é a rádio da igreja. É da igreja. Tudo é que nós estamos nos grandes eventos da Arquidiocese. A gente faz parte da Caminhada com Maria. O próprio Shalom, a gente é parceiro da Rádio Shalom. Sim, tem que ser assim, né? A Rádio Shalom divulga os eventos dela na Rádio Dom Bosco, a Dom Bosco divulga lá na Rádio Shalom. E no Aleluia a gente está lá cobrindo um evento que é um evento da igreja. Da igreja. É um evento da comunidade, da Obra Shalom. Todos igreja. Muito bem organizado, mas não deixa de ser um evento da Igreja Católica. Sem dúvida alguma. Kleber, e você com esse vozeirão aí, quando você encontra as pessoas, você que é o Kleber! E essa voz? Agora, o bacana, sabe o que é, Pedro? A gente chega num lugar e aquela senhorinha que não tem filtro pra falar. Eu pensei que você era um homem grandão, um negão grandão, um bichinho rei mais. Né? Agora, quando eu era mais novo, era um rei tão novo. Não, é um senhorzinho, mas tão pequenininho. Franzinozinho. Franzinozinho. Agora barrigudinho. Mas é engraçado, existe isso. Pessoa. Hoje... O público da Dom Bosco ainda é formado majoritariamente por mais ali idosos, uma idade eu diria que acima dos 40. O meu programa é que ele diversifica mais, ele tem um pouco mais jovem. Não sei se pela linguagem, da maneira que a gente conduz, que eu levo também muito público ainda da época que eu era do outro rádio, das outras rádios, né? Também. Sim. Muita gente foi migrando. Migrando.
E aí é bom porque ali começa a gostar da rádio. Isso. Tanto que tem ouvintes meus que escutam as outras rádios. Sim. Tem ouvintes minhas que escutam a Jangadeira, escutam a FM Cidade, escutam a Jovem Pan. É engraçado isso, né? Natural. E aí, cara, mas se você for pro Sherry, for para as pesquisas de Ibope lá, você tem 35 mais, mas a maior faixa etária é 50, 65. E esse público é fiel, né? Fiel. Fiel. A nossa média, duração média de audiência é 3 horas e meia, 4 horas. Isso é muito grande muito pro alto, rádio. muito alto pro rádio. Muito bom. E fora aquelas que dizem que passa 24 horas ouvindo a rádio. Porque o rádio é aquela coisa, cara. Você tá em casa, aparelhozinho ali, onde quer que seja, você liga e deixa ali. Deixa ali truando. Você vai fazer suas coisas, você vai estar ouvindo aqui. Sim. Né? É aquele senhor que acorda cedinho, aí liga e fica ali rezando e acompanhando, né? Muito. O rádio ele é muito versátil. Ele é muito democrático, né? O rádio e todo mundo tem acesso muito fácil. E hoje com o crescimento da internet, né, a facilidade que todo mundo tem acesso à internet, aos aplicativos dos smartphones. Mas até se você não tiver, internet, bota o radinho lá de pilha e tá lá o rádio. Exatamente, né? por isso que eu digo. Por isso que o alcance do rádio o alcance do rádio, né? porque às vezes você está na empresa, você não pode ouvir no rádio, né? Aí a pessoa põe bota um lá. fone de ouvido e fica ouvindo. Tá no YouTube, não tá? Tá no YouTube. Pelo site da rádio, pelo Radiosnet, né? Que tem hoje um aplicativo. Um aplicativo da Rádio Dom Bosco. Cara, não tem como não ouvir a rádio. A gente fala sempre. Você não tem desculpa mais hoje para dizer que não escuta não a programação da rádio. Tanto é que o rádio pode até acabar o radinho de pilha, como a gente falou. Que não acaba também, né? Mas permanece esse aqui no rádio. Esse aí já pronto. O rádio tá aqui. Kleber, a gente quer dar uma pausa aqui para falar dos nossos parceiros, né? Vamos a gente lá. falou tanto em parceria aqui que a gente precisa para evangelizar. Além do cheirinho bom, nós estamos aqui na Imobiliária Mota da Costa, nosso grande parceiro, né, na pessoa do Rodrigo Costa, que é o CEO aqui da Imobiliária Mota da Costa. E aqui você encontra solução imobiliária para todas as suas questões. Se você quiser colocar o seu imóvel para que a imobiliária administrar, se você quiser comprar, vender o seu imóvel, aqui é o seu lugar. Então, vamos deixar aqui na descrição, você pode acessar e você vai ser muito bem atendido, não é isso, Pedro? Exatamente. Temos também nosso amigo Gleuton com a sua Belgo Cercas, hein? Especialista em cercas, as mais diversas cercas, maior representante aqui do estado, então nosso abraço aí pro nosso amigo Gleuton. Gleuton Macedo, viu? Outro amigo nosso aqui do SCC da Paróquia São Vicente de Paulo. Rapaz, que e ele também acredita e apoia, porque a gente precisa, né? Parabéns, viu, Gleuton? Continue. A gente tem que parabenizar e rezar, né, por essas pessoas que acreditam no projeto de evangelização. E eu digo para você, Cavalcante, ao Pedro, que isso aqui é um início, né? Porque nós ainda tá no começo do podcast, né? A gente tem um ano, tem nem um ano direito, né? De podcast. No nosso? Não, do geral, 2 anos, né? Que tá com... Mas que estourou foi na pandemia, né? Na pandemia. Mas daqui a um tempo nós vamos ver. Isso aqui vai ser uma febre. E você partindo com um projeto desse de evangelização, que a gente tem diversos podcasts de tudo que é situação. Sim, né? nichos. E a gente respeita todos, mas assim, um de evangelização a gente tem que apoiar. A gente tem que o empresário colocar, né, aderir e dizer assim, eu apoio, porque ali vai trazer algo que vai fortalecer, que vai edificar e vai fortalecer a fé. Porque às vezes a gente está aqui trocando uma ideia, você traz um convidado que vai trazer uma palavra que muitas vezes ali a pessoa está ali precisando ouvir aquela palavra. E como é necessário, né, Kleber? Hoje necessário. A gente levar a palavra, levar a doutrina, a palavra da igreja para os meios de comunicação, os novos meios, né? Isso. Porque esses meios estão... todas as vozes estão ali, né? E a voz da igreja, do evangelho também precisa estar. Eu trabalho com a rádio, na comunicação da rádio, e assim, a gente tem as nossas redes sociais também que divulgam muito essa questão da palavra de Deus. E como é bom ouvir testemunho de pessoas que dizem, olha, uma palavra que você falou na rádio me salvou da morte. Eu já ouvi várias vezes, cara. Às vezes a pessoa está ali, na beira da morte, na última instância do ato extremo, e aí você diz, Deus tem um plano para ti. E aí Deus te toca, te usa, porque na verdade não sou eu que falo, mas às vezes ali o Espírito Santo te conduz para dizer para aquele irmão, para aquela irmã, que ela ainda tem uma esperança, que ela não precisa tirar a sua vida. Outro dia eu tive uma situação muito delicada, muito inusitada,
de uma menina que estava querendo se suicidar por questões de relacionamento. E eu só tenho uma palavra para ela, que não fui eu. Eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que me usou para falar para ela. Naquele momento, aquela palavra, cara, ela entrou e bastou uma palavra. E aquela palavra entrou, confiança. Nela, que ela disse, tenha fé e perseverança que você vai vencer. Porque, e muitas vezes eu digo para a pessoa, quem te garante, é que ela diz que as pessoas elas falam o seguinte, eu vou tirar minha vida porque a minha vida não faz mais sentido e eu vou parar meu sofrimento, vai parar o sofrimento daqueles que me amam. Eu digo assim, quem te garante que vai parar o sofrimento dos que te amam? E quem te garante que tu vai estar num patamar diferente do que você está hoje? Quem te garante que você não sabe se você vai sofrer mais do que você vai sofrer agora, né? E ela começa a refletir. Então, isso é muito importante usar os meios de comunicação, usar a nossa voz para levar uma palavra que possa fazer um diferencial na vida de uma pessoa. Sem dúvida. Que a gente vê muita gente precisando. E aí aumenta muito a nossa responsabilidade, né, Kleber? Muito, muito, meu irmão. Muito. Saber que nós somos canal. Ali, da graça de Deus, né? Da graça de Deus. E que pelo nosso instrumento, que é a nossa voz. E mesmo a gente não tem discernimento, muitas vezes, a gente não tem esse entendimento humano, que nossa humanidade como pecador que somos, a gente não imagina que a gente vai ter essa capacidade, né? Mas a gente tem que entender que Deus, Ele é maravilhoso e Ele te capacita. E às vezes o Deus usa uma pessoa que você menos espera para tocar a mão em você e te dar uma palavra de confiança, de conforto, que vai te levantar. E ainda mais nós que trabalhamos com evangelização, a gente tem que estar ali o tempo todo pensando que do outro lado tem alguém que necessita de ouvir uma palavra de conforto, uma palavra que o levante. Você falou agora e me chamou a atenção, a gente tem que estar o tempo todo. Mas muitas vezes, a gente aqui, eu e o Pedro, né, a gente vem gravar um podcast, às vezes a gente vem aqui trazendo um problema que está deixando a gente angustiado, né? Claro. Às vezes a gente tem dificuldade de se concentrar aqui na produção. Imagino que você também da mesma forma. Está lá na bancada da rádio. É todo dia, cara. Mas você tem que transmitir, né, uma palavra. Você precisa ali se abandonar em Deus e dizer, Senhor, age aqui. Eu estou aqui nem sei só como é que eu estou, né? Só misericórdia. Você lembra do Adriano Ricardo? A gente falava aqui, você lembra do Adriano Sim. Ricardo? Você imagina no dia do programa, que eu tive que abrir o programa do dia da morte do Adriano Ricardo. Cara, não foi fácil. Para quem não conheceu, o Adriano Ricardo, um grande comunicador, pertencia à Canção Nova, né? Depois ele saiu. Foi. E era apresentador. O programa hoje eu entrei. E era o que você foi. faz, né? Ele saiu e eu fiquei no programa que ele que apresentava, né? Eu apresentava pela manhã. Uma voz também muito marcante. Marcante. E no dia que esse nosso colega e irmão de caminhada faleceu, não foi fácil pra gente. E você tem que estar ali. Claro que não foi com aquele sorriso que a gente está acostumado todos os dias. Você vai com a voz já trêmula. Mas tu tem que estar lá. E Deus te dá força. Para que você possa fortalecer aqueles milhares de ouvintes que também gostam dele e estão sofrendo ali também. E você tem que estar firme, né, como um pastor, que a gente não deixa de ser um pastor nesse momento, para dar força para quem necessita. É difícil, não é fácil. São as tribulações da vida. Sim, faz parte. São as adversidades. Sim. E Deus diz, a palavra de Deus, Eclesiastes, que eu tomo essa passagem para mim desde há muito tempo, que quando você quer servir a Deus, prepare-se para a aprovação. É isso. São muitos, meu irmão. Muitas provações. Só passei por tantas provações que você não imagina. Mas a gente vai vencendo a cada uma. Vai vencendo. Kleber Cunha, senhoras e senhores, obrigado, meu irmão, por ter aceito o convite, por ter colocado aqui esse tempinho para a gente bater um papo. Que eu agradeço, né? Eu sempre que quiser, estou à disposição. Eu sou um missionário, né? Estou sempre fazendo missões aí nas paróquias. Domingo agora eu vou estar, dia 13, Dia dos Pais, uma missão linda lá na paróquia São Pedro e São Paulo, com as famílias. O evento é Encontro das Famílias. Show. Com o tema Família, Fontes de Vocações. Estarei eu e a irmã Imaculada, que reza comigo o texto da misericórdia toda segunda-feira. Da comunidade Oásis. Oásis. E o Marcos Pavel da comunidade de Recado. Teremos também o Padre Jânio, o André Reis, que é um grande também pregador, cantor. Sim, André Reis. Conhece, né? Conheço. E
Então nós estaremos lá sábado, dia 12. Eu estarei no domingo, dia 10, às 10 horas da manhã, junto com a irmã Imaculada. Você não tem noção como esses eventos, eles são maravilhosos. As pessoas entram de um jeito e saem de outro. Cara, Deus, ele nos toca assim profundamente. A palavra que você leva ali, as pessoas já vão porque elas já escutam a gente no rádio. Então elas vão para o evento dizendo assim, Deus vai usar o Kleber para falar para mim. E aí a gente chega ali, dentro da nossa simplicidade, da nossa pequenez, que a gente não é um pregador. Nós não somos como os grandes pregadores. Mas Deus capacita a gente. Nós somos pecadores, mas Deus diz assim, vai lá, nessa hora você vai falar. Cara, é fantástico. A gente só tem a agradecer a Deus essa missão que Ele nos confiou de estar à frente aí dos microfones e também evangelizando nas comunidades quando a gente é convidado. Show, maravilha. Show. Meus amigos, Kleber Cunha aqui, esse rapaz, sim, um jovem senhor. 48 anos já. Tá enxuto, né? Que vive ali na bancada da Rádio Dom Bosco, hoje... debutando o primeiro podcast. Primeiro podcast. Desculpa aí os vícios. Nada de desculpar. Não tenho o costume de fazer podcast, é o primeiro. Não, olha aí. Quem sabe agora fazer alegria. outros aí. Alegria, uma honra ter você aqui em primeiro lugar, inédito, né? O ineditismo aqui. Siga-me no Instagram, @Kleber Cunha. Show de bola. Vamos deixar aqui o @ do Kleber Cunha, também da FM Dom Bosco. Dom Bosco. Rádio muito querida. E é isso, meus amigos. É isso, Pedro. Mais alguma coisa? Não. Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Manda a galera clicar aí, mano. Se inscreve aí. Se inscreve, deixa o like, tá bom? E compartilha esse episódio aí. Você é ouvinte da Rádio Dom Bosco, né? Você contribui lá com o Clube de Ouvintes. Então deixa aqui nos comentários e manda esse podcast, né? Compartilha com seus grupos, os amigos aí da Rádio Dom Bosco, tá bom? Valeu, meus amigos. Até mais. Valeu. Gente, um abraço. Tudo de bom.